Educação, cultura, arte, informação. República! Música, esporte, diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! Fala galera de casa, tudo bem com vocês? Programa República na área, mais uma vez, é muito bom ter a sua companhia. E hoje o programa República tem um tema que eu tenho certeza que você daí de casa vai gostar muito, vai participar, vai opinar, porque é um tema que mexe com você. É a crise política no Brasil. A gente vendo nos noticiários a cada dia escândalos, notícias sobre os nossos políticos, corrupção, muita coisa acontecendo. Brasília está inflamada. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós convidamos aí dois especialistas. O professor Marcelo Moebos, filósofo, que é professor das FIPMO, que entende muito aí desses assuntos, está sempre falando, né, e postando no Facebook também sua opinião sobre todos esses assuntos. E também estamos com o jornalista Paulo César Almeida, que é publicitário também. E o Paulo César é, além de tudo, analista político e trabalha em campanhas políticas e conhece muito essa realidade da política. Na parte musical, eu tenho o prazer de receber o meu amigo Cevisa Harmonia, que vem lá da Bahia, de Bom Jesus da Lapa. Está em Montes Claros com um trabalho super interessante e vai mostrar para vocês. Mas para começar o programa, nós vamos começar falando sobre essa crise. Brasil aí passando por várias crises, mas a política do Brasil sempre foi conturbada. Então, Marcelo, crise na política brasileira não é novidade, né? Se a gente for buscar desde a época do Império, proclamação da República, Getúlio Vargas, o golpe de 64, mas agora parece que a coisa está ficando muito mais escancarada. A cada dia uma nova notícia, uma grande descredibilidade com relação à classe política brasileira. Isso é uma consequência de todo esse processo? Como você enxerga essa crise política brasileira atualmente? Eu acho que realmente a crise, ela não é de agora, mas eu acho que ela tem se agudizado, ela tem se tornado cada vez mais aguda nos últimos tempos. E eu acho que a crise, ela é resultado de vários fatores, mas tem dois que são muito significativos, tá certo? O primeiro é uma fragmentação política muito grande. Então, não sei se você sabe, o Brasil hoje ele tem 35 partidos políticos registrados, né? 28 partidos políticos com atuação na Câmara Federal. E o que mais me impressiona, existe 56 partidos políticos esperando a autorização do Supremo Tribunal Eleitoral, né? É um grande negócio, diga-se de passagem, tá certo? Mas esta fragmentação, ela é um dos fatores que acabou gerando o que um sociólogo chamado Sérgio Abranches fala, ou chama de, com muita propriedade, de um presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? Como você tem um Congresso muito fragmentado, como nós estamos dizendo, o presidente ele não tem, a partir do partido político dele ou da sua base inicial, ele não consegue ter maioria legislativa, maioria parlamentar. Então o que ele faz? Toda a atuação política do executivo, em termos de política e administração pública, ela se dá através de um oferecimento de cargos na administração pública ou de liberação de verbas federais, tentando você conquistar o apoio político e tentando montar essa base parlamentar em termos de maioria, tá? Então isso faz com que o Congresso se transforme, é óbvio que isso é devido a toda uma história, já uma contextualização marcada muito por um clientelismo, um fisiologismo em termos de política. Isso acabou transformando o Congresso num grande balcão de negócio, né? Então agora, por exemplo, se a gente pode, né, acreditar no que os meios de comunicação dizem, a Folha de São Paulo falou que se estima que Temer, para conseguir barrar essa segunda denúncia,
que ele gastou, em termos de liberação de recursos, em torno de 30 bilhões né, de reais. Fora outros aspectos, né, porque a questão não diz respeito apenas em termos de liberação de recursos. Mas, por exemplo, foi revista, atendendo a demandas de determinadas bancadas, né, o próprio conceito de trabalho escravo, você começou a rever políticas em termos de preservação e áreas de preservação ambiental, que são coisas muito sérias e que trazem um impacto muito grande para nós, determinados grupos, para a nossa história. Eu acho que o que precisa, o professor Marcelo Moebos falou tocou num ponto muito crucial, quando até estudava para poder ver o que nós falaríamos aqui, que foi do presidencialismo de coalizão. A nossa democracia, a redemocracia do Brasil, se eu for parar para pensar, André, ela é recente. Ela é recente. E num espaço recente, num corte de menos de 30 anos, nós tivemos 2 impeachments. Do ex-presidente Fernando Collor de Mello, da ex-presidente Dilma Rousseff. É uma instabilidade política, um barril de pólvora, que sempre esteve muito perto de explodir, quando não explodiu esse tempo todo. Nós tivemos poucos momentos de estabilidade durante os 2 governos do Fernando Henrique, durante os 2 governos do Lula, mas instabilidade aí correndo a solto o tempo todo. E eu penso que um dos culpados por isso é o próprio regime presidencialista. Na minha opinião, e a gente pode falar até mais disso no programa, o que minimizaria, o que tornaria a participação popular mais efetiva, um controle institucional melhor, é se nós tivéssemos uma reforma política que privilegiasse o voto distrital e um sistema parlamentarista somente a partir do voto distrital. Porque o parlamentarismo no sistema de votação que nós temos agora, proporcional, seria entregar para esse Congresso, que ontem, por exemplo, rejeitou a denúncia contra o Temer, o governo de um país. A gente vai falar um pouquinho mais sobre reforma política. No segundo bloco eu quero começar falando com o PC exatamente sobre todos esses assuntos, que eu tenho certeza que você daí de casa está gostando e está aprendendo muito com a gente. Mas para finalizar aí o nosso primeiro bloco, nós vamos de música com Cevisa Harmonia. Daqui a pouco a gente volta. Canto corpo, martelo, canto repente, feito cego penitente no meio da multidão. Sou giramundo, parado no sentimento, girando no pensamento e afogado no sertão. Canto meu coco aqui, cantacular, meu galope à beira-mar não tem freio nem direção. O meu cavalo tá preso no carrossel e os cordões desse cordel amarraram minhas mãos.